Então, pessoal, boa noite. Estou Boa aqui noite. com as formadas já, né? Formadas no curso de Letras em Inglês. Gabi é aluna da licenciatura Letras em Inglês da UAB. E o intuito desse encontro hoje é compartilhar um pouco a experiência do projeto de iniciação científica sobre práticas inovadoras e inclusivas, que foi o projeto desenvolvido nos anos de 2024 e 2025, à luz da psicologia cultural da educação. Então, para começar, eu queria que vocês se apresentassem e cada uma pode se apresentar e falar um pouco sobre a experiência que teve no PIBIC. Fiquem à vontade, quem quiser começar primeiro. Eu posso começar. Tudo. Eu sou a Milena, né? Eu sou formanda, no caso formada já agora de 2025, né? De 2022 e 2025, da licenciatura em Letras em Inglês, lá do IF, presencial. E eu comecei essa jornada no PIBIC com uma disciplina optativa da Ana, né? Que ela ofertou. Foi em 2024, não foi, professora? 2024, e era Psicologia Cultural da Educação. E eu lembro que quando eu vi a disciplina, eu fiquei assim, gente, o que é Psicologia Cultural da Educação? Eu não faço ideia, assim, eu entrei totalmente às escuras mesmo, e muito curiosa para saber o que era, né? Então, foi ali que despertou em mim também o interesse em saber um pouco mais dessa área, e acabou que deu certo de entrar no projeto, né, que a gente ia pesquisar sobre o viés dessa perspectiva, né? Então, para mim foi muito gratificante. E em relação ao PIBIC, quando apareceu o projeto da seleção, eu fiquei muito feliz, como eu falei, eu queria muito saber mais sobre psicologia cultural, por conta da disciplina optativa também. E aí deu certo da gente passar, né? A gente conseguiu. E para mim foi uma experiência muito enriquecedora mesmo, assim. Até por conta dos processos que a gente estudou, né? A princípio nós íamos estudar inovação e inclusão, que eram dois processos que eu não conhecia muito, que eu não conhecia nada, na verdade, principalmente da inovação. Eu ficava assim, gente, o que é inovação, né? A gente se pega muito pensando em muitas coisas, tecnologia, adaptação, é isso, é aquilo, mas muitas vezes a gente não sabe realmente de uma forma mais profunda sobre esse tema, né? Então, era uma temática que eu tinha muito interesse também em saber mais. Acabou que no final, no desenrolar da pesquisa, a gente foi mais para a inclusão, né? Mas ambas as temáticas assim eram coisas que eu realmente não tinha muita familiaridade, né? Então, em relação à psicologia cultural da educação, eu acho que ela me ajudou muito a entender esses processos, né? Porque é uma perspectiva que te dá um olhar mais humano sobre aquele processo, um olhar temporal, um olhar, né, de desenvolvimento processual mesmo. Então, quando a gente foi estudar a inclusão, eu não sei se as colegas concordam comigo, né? Mas para mim foi muito, como é que eu posso dizer? Foi muito esclarecedor mesmo entender que a inclusão, assim como sob esse olhar, né, da psicologia cultural da educação, assim como a inovação, é um processo temporal que ele vai se desenvolvendo aos poucos e depende muito do contexto também, né? São processos contextuais. Então, eu acho que esse tipo de abordagem que a professora trabalha, né, trabalhava tanto na disciplina optativa quanto no PIBIC, me ajudou muito a entender essas duas temáticas. Assim, eu posso dizer isso por agora, eu estou tentando lembrar aqui, porque já faz tempo da pesquisa. E eu estou tentando lembrar, assim, de tudo que a gente fez, mas a gente pesquisou muita coisa, né? Foi um ano, assim, de muito trabalho, que a gente conseguiu desenvolver muita coisa legal. E aí a gente tinha como objetivo entender mais da inclusão na perspectiva dos professores, né? Nas práticas pedagógicas inclusivas. Então, eu acho que a gente conseguiu alcançar esse objetivo, né, na nossa pesquisa, e a gente conseguiu mapear ali aquelas características que, pelo menos sob a nossa análise, né, tinham em comum entre professores considerados inclusivos, né? Que era o nosso foco. Então é isso, assim, eu dei uma introdução, talvez depois eu retome, mas pelo menos para mim foi essa experiência, assim, foi muito bom a discussão de uma forma geral, da gente mapear, da gente comparar os participantes e falar o que tem em comum entre esse e aquele, sob essa perspectiva contextual, o que difere, né? Então, para mim, foi muito isso que pegou, mais a participação coletiva e o entendimento de como a psicologia cultural ela vai por esse olhar mais humano, processual e temporal também. Então, para mim, pegou muito. É isso, gente.
Ah, muito bom, Milena, obrigada. A intenção é que seja mesmo um bate-papo, né? Assim, Ai, uma conversa bem tranquila, mas muito obrigada, Milena. obrigada. Quem gostaria? Arrasou, Nossa Senhora. Você quer falar, Elô? Eu posso falar? Pode? Eu sou a Gabriele, eu sou a estudante da UAB, Letras, né? UAB. No caso, a UAB é EAD. E no caso, quando eu entrei, eu tinha falado com a minha coordenadora, a Kênia, eu tinha falado da experiência que eu tinha no educador social. E ela me contou que tinha a Ana desenvolvendo esse projeto no campus, que já tinha começado, mas que ela me mandaria um e-mail para saber se eu poderia entrar, explicar se eu mandei o e-mail para a Ana. E aí ela falou, claro, a gente está precisando de pessoas, seria muito interessante. E de início elas já tinham feito as entrevistas com os professores, mas eu lembro assim que uma coisa que me marcou, assim, que foi quando eu entrei, eu ficava pensando, igual a Milena falou, gente, inovação. E a gente achava que tinha que ser uma coisa, assim, muito mirabolante. Aí a Ana deu um exemplo de uma situação de quando ela era da Secretaria de Educação, que a gente ficou. Era um gesto simples em sala, mas que inovou toda a sala de aula. E todo o processo de pesquisa, entender como que funciona a pesquisa científica, como que faz as entrevistas, no início, como todo mundo estava um pouco ainda com receio, às vezes, de não saber, ou então perguntar, ou então, será que é isso mesmo? E quando saía da reunião com a Ana, parecia que respondia tantas perguntas, mas também tinha mais 500 perguntas que a gente ficava, caraca. E realmente foi muito gratificante poder participar desse projeto do PIBIC, ainda mais com as meninas. A Ana também, uma ótima professora, muito paciente. E o projeto, assim, para mim foi incrível. Ele me rendeu frutos para o grupo inteiro. Fiquei muito feliz de ter entrado nesse grupo do PIBIC. Essa é uma pesquisa que tem todo o meu coração, ainda mais que quando voltou para a inclusão ali, eu fiquei, ficou um pouco mais confortável para mim. Acho que eu falei, né, que eu fui educadora social desde 2022. Então era uma coisa que eu tinha ali para agregar ao grupo. E também quando as meninas foram afunilando cada uma para o que tinha entendido, ou então a sua visão, eu acho que eu consegui ainda ver mais coisas no trabalho, do o potencial do que o trabalho tinha. E realmente foi gratificante poder fazer parte e entender os processos relacionais, o que os professores inclusivos estavam fazendo e que, na verdade, a inclusão ela não tinha que ser gigantesca. A inclusão ela começava ali no dia a dia, na empatia, na sala de aula. Um olhar mais atento, um olhar né, com mais carinho para aquela situação. E é isso que eu tinha para falar até o momento. Obrigada, Gabi. E a gente tem que dizer também, lembrar que Gabi recebeu o prêmio, né, de uma menção honrosa na semana de produção científica do Conecta. Foi, gente, nosso trabalho foi incrível. Foi em 2025, né? Foi. Em 2025. Obrigada, Gabi. Hello. Eu sou a Heloísa, também sou recém-formada do curso de Letras em Inglês, do campus IFB Riacho Fundo, presencial. E eu sempre quis experienciar, acho que a faculdade em todos os âmbitos, e eu nunca tinha tido feito PIBIC antes. E eu estava no meu penúltimo, indo para o último ano de faculdade, e aí eu vi a chamada da professora para participar de uma pesquisa. E aí eu fiquei muito feliz que era uma temática que eu já tinha interesse, e também, agora que eu paro para pensar, uma temática que eu não sabia tanto, mas foi perfeito porque eu pude conhecer. E para mim a experiência do PIBIC foi muito interessante porque eu acho que eu tinha uma visão totalmente diferente do que era pesquisa científica, principalmente uma pesquisa científica feita em um grupo de pesquisa também. Eu acho que ao longo do projeto ter contato com a psicologia cultural, mas também com esse processo mesmo de fazer entrevistas, de ir a campo, de muita leitura, escrita e reescrita, e apaga e edita, também foi muito interessante. Esse processo de estar com esse grupo e conversar, trocar sobre o assunto, para mim foi algo assim muito incrível. E acho que todo o processo, até as dores de cabeça, e meu Deus, não vou conseguir entregar isso, não sei, travei, até essas partes foram muito boas de se passar e de experienciar de fato.
Então, para mim, a experiência do PIBIC foi incrível. E também pensando na parte da temática em si, que é a inclusão, também me chamou a atenção e guardo um lugar assim, de muito carinho a gente ter feito isso pelo olhar do professor também. A gente acabou fazendo, né, sobre o olhar do professor. Foi muito bom ter tido contato com esses professores ditos inclusivos e saber ter um pouco meio de esperança, assim, até, assim, porque acho que é muito comum a gente estar numa roda, assim, de professores e a gente ouvir como é desgastante, como a gente sempre tá, sei lá, batendo, como é que fala? Dando soco em ponta de faca. Mas é muito De esse fato. murro, é isso, esse ditado. Mas é muito bom, foi muito bom ter esse respiro, assim, e conhecer outras práticas além dessas que são mais comuns, ou pelo menos tornaram mais comuns, né? Então, para mim foi ótimo também, e agora que eu iniciei também a prática docente, eu acho que foi algo que mudou a minha prática, assim, de alguma maneira, que nem as meninas falaram, só de ter um olhar diferente, só de ter essa ou paciência ou empatia, que nem a Gabi falou, já muda uma sala de aula e já muda também como a gente enxerga aquelas pessoas, aquela sala de aula, aqueles estudantes e cria uma relação mais interessante assim de ser vivida e não essa desesperança de meu Deus do céu, esse aluno não tem jeito, ou meu Deus do céu, essa minha profissão vai, sabe, me correr, alguma coisa nesse sentido. Eu sinto que a pesquisa me trouxe um pouco isso agora, pensando nesses efeitos colaterais assim a longo prazo também. Muito obrigada, Elô. Obrigada, meninas. Eu estava aqui lembrando, né, como que foi esse processo de construção dessa proposta, porque a ideia surgiu quando eu ministrei a disciplina em 2024, que foi quando eu voltei da licença. Então, eu fiquei 4 anos fora do Instituto para fazer o doutorado, e quando eu voltei, né, com essa proposta de disciplina, e durante a disciplina, a gente teve a participação da professora Pilar Valenzuela, do Chile, na disciplina. E aí, depois que a aula da Pilar acabou, né, a gente fez uma videochamada com ela, e depois que a aula da Pilar acabou, eu pensei, por que não fazer um projeto de iniciação científica para pensar a inclusão e a inovação a partir da psicologia cultural da educação, né? E aí, assim que acabou a aula da Pilar, a gente sentou e conversou, e aí ela me ajudou a esboçar, e o que não é comum, porque geralmente o projeto de iniciação científica é um processo conjunto entre o aluno e o professor. Geralmente o aluno que demanda, né, um interesse de pesquisa e tal. E nesse caso foi ao contrário, fui eu que trouxe a proposta, e aí as meninas vieram, né, para participar e contribuir com esse projeto. E aí eu queria saber de vocês, assim, o que ao longo da pesquisa e da participação de vocês na pesquisa surpreendeu vocês? Teve alguma coisa que mudou, assim, alguma coisa que vocês pensavam sobre inclusão, sobre inovação, ou mesmo sobre a perspectiva da psicologia cultural que deu um start, assim, nossa, nunca pensei em olhar por esse ponto de vista, enfim. O que mudou? O que foi mais surpreendente para vocês ao longo da participação no projeto? Assim, desde do início, quando eu pensei em mandar um e-mail, a gente entrou, você pediu para pegar 5 artigos e eu comecei a ler, eu falei, gente, que interessante, não tinha visto por esse ponto ainda, porque quando, no caso, como eu era educadora social, eu vivia na prática, só que o que acontece, muitas vezes, colocam os profissionais num local, só que eles não te explicam como que funciona e como lidar com diversas situações. Mas, assim, pela vivência, você vai sabendo lidar, o trato ali com os alunos, você entende o que cada um quer e que, na verdade, cada um vai demandar uma coisa.
E quando eu entrei com esse pensamento. Só que aí eu fui ver toda essa parte, quando eu fui buscar os artigos, fazer o referencial teórico, eu comecei a ler e perceber que o que é óbvio para mim não pode ser óbvio para vocês. E eu ficava assim, cara, é verdade. O que eu achava no início que tinha que ser algo grande, que não, realmente tem que ser isso aqui. E às vezes uma pequena coisinha já virava a chave da cabeça das pessoas e falava: ah, inclusão pode ser isso também. Então, ao longo da pesquisa, por mais que eu achasse o tema muito bom, deu para perceber, até apresentando o resumo, o artigo também, que faltava as pessoas entenderem, tipo, legal, isso aqui também é inclusão. Ah, isso aqui também dá para ser feito. Não tem que ser tão trabalhoso, dificultoso. Eu não tenho que fazer malabarismo. E às vezes falta só esse olhar. Eu falo mais na questão assim do que eu tenho de contato, que são professores, às vezes um monitor, ou então um coordenador, que às vezes acha que tem que ser feito muita coisa, às vezes não. Aquele aluno vai demandar uma coisinha assim. É igual teve na nossa pesquisa um professor que, nossa, como ele produziu um conteúdo, se eu não me engano, ele e o intérprete de Libras, eu acho que era isso, não foi? E, cara, é uma coisa genial. Eu já trabalhei numa escola que era polo disso e nunca ninguém tinha pensado nisso, gente. De gravar vídeo pro aluno, quando principalmente aquele aluno que é afastado. Então, uma coisa que, por mais que seja às vezes um pouco óbvio, às vezes precisa ser dito, e foi isso. Acho que toda a pesquisa, para mim, eu fiquei encantada com todos os achados, a opinião das meninas foi muito importante para montar também o meu material. Eu acho que o ponto de vista tanto da Elo e da Milena, que já estava um pouco mais à frente do curso, me ajudou muito. A visão da professora também, que já atuou muito na área. Então, assim, eu acho que foi um quebra-cabeça que foi se formando, se juntando e as peças foram se encaixando no final. Eu levo assim. Amei a fala da Gabi, eu acho que resume bem tudo, assim, o sentimento, né? Pelo menos para mim também, imagino que talvez para a Elo, essa questão mesmo da surpresa, né? Acho que tudo foi uma surpresa, desde essa questão de, inclusão pode ser várias coisas, né? Vai depender da necessidade daquele contexto, até o aprendizado com cada uma. Então, assim, é isso mesmo, assim, eu faço essas palavras as minhas, né? E teve uma coisa em especial, muitas coisas me marcaram, né? Eu tava tentando lembrar aqui, gente, o que foi que mais me marcou? Muitas coisas. Mas eu acho que, em especial, esse mesmo participante que a Gabi citou, ele teve uma fala muito interessante que ficou muito comigo, que foi que a inclusão, ele motivava os alunos, tipo assim, ele dava os primeiros passos da inclusão em sala de aula, mas que quem tinha mais condições de fazer eram os próprios alunos, porque eles ficavam mais tempo entre si, né? Então, eles só entravam naquela turma ali por um período de tempo. Então, quem poderia trabalhar mais essa questão da empatia, né, de um pensamento inclusivo, de adaptações que fosse entre as relações sociais ali, eram os próprios alunos, né? Então, eles só davam o pontapé, mas os alunos tinham que continuar essa jornada por si só, enfim, por eles mesmos, né? Então, isso me pegou muito, assim, essa questão de um olhar tão sensível, de que às vezes a gente pensa que esse trabalho que seja da motivação, do pontapé inicial não é importante, mas ele é, porque é a partir do pontapé inicial que se desenvolve todo o processo, né? Então, isso foi uma coisa que me marcou muito, essa fala dele. E, dentre os achados da nossa pesquisa, a Gabi já tinha comentado, a Elo também, a questão das relações, né, foi uma coisa que apareceu muito pra gente, então foi inclusive um achado que a gente não esperava, né, que essa dimensão relacional da inclusão fosse tão forte em todos os participantes e que se constrói a partir disso, né, enfim. Então, essa questão do pontapé inicial de que isso precisa ser trabalhado com os alunos, mesmo que em pequenas partes, mesmo que você faça ali só na sua aula, digamos assim, né, por vários motivos, seja por falta de recursos da instituição, seja por resistência, entre aspas, né, de alguns colegas, e tem seus motivos também. Eu acho que cada processo que é iniciado já é uma sementinha que fica plantada ali para se desenvolver. Então, isso que ele falou me pegou muito. E essa questão das relações também. É isso, assim, que eu me lembre. Eu acho que esse participante foi marcante, assim, para todo mundo, porque ele é bastante citado, assim, né? Mas eu acho que com ele a gente realmente conseguiu ter essa ideia das dimensões no geral, né? Porque
era um professor que, de certa forma, ele percebia que dos colegas ele não tinha, talvez, esse apoio, ou a mesma energia, ou a mesma mentalidade, mas ele estava lá fazendo esse trabalho, ele não desistia de tentar ter esse olhar e tentar impactar os alunos. E com ele também, eu acho que é o que mais me surpreende, justamente essa rede, essa teia, na verdade, que é a inclusão. Então, ela é precisa porque são pessoas e a gente precisa de uma sala de aula que todos se sintam bem-vindos, se sintam bem, né, claro. E a gente tem esses alunos, esses estudantes, mas o professor também tem o seu papel, o professor também tem que se colocar lá, e todas as bagagens que o professor tá carregando e levando para aquela sala de aula, e todas as bagagens que aqueles estudantes estão levando para dentro também. E com ele, pela prática dele, a gente consegue ver como todas as pessoas envolvidas, externas à sala de aula e dentro de sala de aula também, como isso impacta no processo inclusivo. Então, eu acho que esse foi, assim, nosso maior achado, assim, nosso maior, que a gente mais conseguiu desenvolver e conversar sobre, e que mais me surpreendeu, assim, como é complexo esse processo, pode ser complexo esse processo, mas porque é gigante, assim, tem muitas variáveis, acho que essa é a palavra, tem muitas variáveis, mas ao mesmo tempo, que nem a Gabi falou, é uma coisa simples, por ter imensas variáveis, também tem várias coisas pequenas que podem ser feitas e entendidas como inclusão, porque assim também, que nem, não quero ficar repetindo, né, mas eu acho que é justamente isso, esse olhar de como a inclusão não é o que está posto, não é o tipo esse conceito que muitas vezes a gente só repassa, não, inclusão é X, acabou. Não, não é só isso, porque você não se sente bem-vindo por 300 outros motivos na sala de aula, você não se sente incluso por outros motivos. Então, as soluções também elas não vão ser só X, sabe? Então, eu acho que foi essas minhas surpresas e, enfim, minhas maiores surpresas. Obrigada, meninas. Eu acho que o depoimento de vocês coincide, pode ser sintetizado com um olhar diferente. Eu acho que todos vocês falaram, um olhar diferente, olhar de uma forma, perceber a singularidade, perceber o contexto. E essa mudança de olhar, essa mudança de perspectiva é exatamente o que a psicologia cultural da educação traz. A psicologia cultural como um todo, né, e pensando a psicologia cultural e na educação, é essa mudança de perspectiva, é esse olhar que permite a gente visualizar aquilo que não está sendo visto, que não está sendo discutido. Então, eu lembro que no começo, todo o processo de iniciação científica, a gente sempre começa com um levantamento bibliográfico, né? A Gabi falou dos artigos sobre inclusão que ela foi procurar, Elo e Milena também fizeram levantamentos para entender o que estava sendo discutido sobre inclusão, e os artigos eram unânimes em dizer que os professores precisavam de formação, que os professores não tinham formação suficiente. E ao longo do projeto a gente percebeu que, mas se a gente está usando um referencial teórico da psicologia cultural da educação, que diz para a gente que a gente precisa olhar para esse fenômeno sob uma outra perspectiva, e a gente está vendo que todas as pesquisas estão indicando que os professores não têm uma formação adequada, mas e aqueles professores, então, que são inclusivos, que são reconhecidos pelos seus pares, que são como professores inclusivos? Onde que eles estão, né? E o que eles fazem? E foi justamente essa virada de chave que permitiu com que a gente encontrasse esses professores que participaram da pesquisa, que eram considerados professores inclusivos, e que abriu ainda mais esse leque, né? Abriu ainda mais essa percepção que a gente tem sobre o fenômeno da inclusão. Então, essa é a grande contribuição da psicologia cultural da educação para pensar o fenômeno da inclusão, e que é um fenômeno que não se restringe só às pessoas com deficiência, mas também a questão da inclusão relacionada à raça, gênero, enfim, questões socioeconômicas que estão envolvidas também,
que atravessam os processos educacionais, né? E aí, para concluir, eu sei que Milena e Elô já se formaram, inclusive Milena e Elô fizeram o TCC com o relatório de pesquisa do PIBIC, e assim, foram bancas de sucesso, né? Tiraram nota máxima. Gabi ainda não se formou, ainda está fazendo, né, a graduação à distância pela Universidade Aberta do Brasil. E eu sei que, assim, no caso de Milena e Heloísa, já estão, né, fora da instituição, já seguiram outros caminhos profissionais, acadêmicos. Gabi continua em outros projetos também, né, concluindo a graduação na UAB. E eu queria saber o que a experiência com o PIBIC proporcionou para vocês, ou contribuiu para vocês, assim, agora que vocês já saíram do Instituto. O que essa experiência, no que essa experiência foi importante para hoje, o que vocês fazem, né? O que aconteceu pós-IFB? Eu acho que eu já comecei a falar um pouco sobre isso, né? Sobre esse meu olhar, que mudou. E acho que quando você entra em sala de aula, né? Eu estou atuando justamente no que eu me formei, que é dando aula de inglês mesmo. Então, quando você chega numa sala de aula e você vê aquele tanto de estudante, você fica um pouco, principalmente as primeiras semanas, assim, são tão caóticas, tão, assim, né? Muito sentimento, escola nova, meu Deus, é meu emprego, alguma coisa assim. E aí eu acho que com a pesquisa eu consegui, assim, não, deixa eu dar um passo para trás e entender que essa minha profissão, eu lido com pessoas. Eu lido com pessoas que estão em processo de formação. E aí eu sempre lembrava de alguma coisa da pesquisa nesse sentido mesmo do olhar dos professores, dos relatos dos professores, de ter essa paciência, de ter essa empatia e também de sempre tentar entender de onde aquele estudante está vindo, assim, de onde, o que está atravessando ele, por que ele está tendo esse comportamento X, Y, ou também trabalhar questões que precisam ser trabalhadas, como questões de gênero, questões de raça, porque essas situações elas emergem o tempo todo na sala de aula e você tem que lidar com elas e tornar esse ambiente mais agradável possível para todo mundo, enquanto você também está educando e aprendendo com aqueles alunos também, né? Mas principalmente tendo esse papel de mostrar um pouco como é que é a vida, sabe? Como que essas questões de respeito têm que ser trabalhadas e entendidas pelos alunos. Então, eu sinto que com a pesquisa, eu tô tendo muito esse olhar, que é sobre o conteúdo, sim, porque eu tenho que dar minha aula de inglês, mas também sobre essa formação maior dos estudantes, sabe? Então, eu acho que é mais isso que impactou, assim, eu ter sempre lembrar do meu papel, assim, enquanto educadora, principalmente por conta de todos os educadores que a gente entrevistou, que eu realmente sinto que eles foram muito inspiradores, assim, e principalmente, né, aquele momento inicial de entrevista, mas depois analisando e também pensando de forma científica, pensando o que eles traziam para a gente e a gente analisava ali, debatia. Então, acho que todo esse processo fez com que agora na minha prática fosse uma prática que eu sempre tenho que me renovar e lembrar o porquê que eu estou fazendo, e enfim, eu acho que é esse o impacto. É isso, né? Eu concordo muito com o que a Elo falou também. Eu acho que a pesquisa, ela me deixou com... Além de eu ter gostado muito descobri, né, que eu gostava muito dessa área, então foi uma coisa que mexeu muito comigo também, em relação até à pesquisa científica, de, não, eu percebi que eu gosto de pesquisar, eu quero depois fazer um mestrado, mas isso futuramente, e tudo. Então, assim, abriu meus olhos nesse sentido também. Mas na prática, eu não estou atuando ainda como professora de inglês, pelo contrário, gente, eu migrei para o português. E totalmente assim. E aí eu estou fazendo agora também a licenciatura em português, né? E me identifico mais com algumas coisas, então tá sendo bem legal. E aí eu passei para um PIBID também.
nessa licenciatura, que eu não, foi uma coisa que eu não vivenciei no inglês, né, obrigada. Então tá sendo uma experiência muito legal também, porque de alguma forma eu tô pegando a prática, mas ainda podendo observar ali a professora regente, né, em sala. Então eu dou minhas aulas, né, mas ainda assim eu tenho esse feedback dela, então é uma coisa bem legal. E volta e meia eu também lembro da pesquisa, sabe? Porque quando a gente. O que acontece? Nesse PIBID, cada um ficou responsável por uma turma. Então, meio que eu sou madrinha de uma turma, um terceiro ano. E aí, eu lembrava da pesquisa porque eu queria ter esse olhar, que até um participante falou, a Elo comentou agora também, né? Esse olhar mais de fora, assim, de observar antes de agir, né? Eu queria entender como é que aquela turma funcionava, como é que é aquele contexto, porque muda muito de uma turma para outra, né? Então, eu ter esse olhar esse momento que eu pude ter no PIBID, de ficar só observando por um tempo, entender a logística para quando eu fui finalmente dar aula, foi muito benéfico assim para mim também, poder ter essa calma. E nós lidamos também com casos de estudantes que precisam de inclusão, né? Em vários sentidos, tem estudantes com deficiência, tem outros estudantes com outras questões. Então, eu acho que isso me ajudou a entender, assim, que no caso, por exemplo, de um estudante com deficiência que a gente tem na sala, que não é só a questão da adaptação, que normalmente é o que muitos fariam, né? Não, adapta a prova, adapta a atividade. Não, às vezes quando eu vou sentar com ele, uma simples conversa já resolve a situação daquilo que ele precisava, daquilo. Então, uma mudança de uma dinâmica, de uma atividade, eu acho que tudo isso pode encaixar como inclusão, né? E uma coisa que a gente acho que conseguiu da pesquisa também foi a questão do feedback dos estudantes, né? Porque eles que têm que nos dizer como eles querem ser incluídos. Então, acho que eu consigo perceber isso na prática também. E por conta da pesquisa, né? Foi um olhar que talvez antes eu não tinha tanta clareza. Então, me ajudou muito nesse sentido também. E é isso, gente. Eu vou tentando encaixar aí no PIBID alguma coisa da pesquisa. Eu cheguei a pensar, inclusive, a continuar trabalhando na área da psicologia cultural, porque eu vou ter que fazer outro TCC, gente. A única parte que eu briguei para fazer a segunda licenciatura. E eu cheguei a pensar em continuar algo da pesquisa, mas eu falei, não, deixa eu dar uma respirada, deixa eu mudar de áreas. Mas, assim, me marcou muito, assim, pra vocês terem noção de como foi uma disciplina, um projeto, um grupo que realmente eu carrego comigo e agradeço mesmo a oportunidade. É isso. Obrigada, meninas. E você, Gabi? Ah, tá. E eu fiquei, nossa. No caso, eu ainda sou estudante, ainda estou no sexto período. O máximo que eu cheguei de dar aula foi no PIBID, que eu estou no PIBID e encerra agora esse ano de 2026. Só que no caso do meu PIBID, o meu grupo, ele tá na EJA, lá na Ceilândia. E a gente está sofrendo um pouco agora, porque as turmas diminuíram. Antes, um pouco, a gente tinha 6 alunos, 8 alunos, agora a gente tem 3. Então, deu uma reduzida muito grande, então fica um pouco mais fácil dar algumas coisas. Não é igual entrar numa turma de 30 alunos, 40 alunos. Mas às vezes, quando tem umas perguntas muito engraçadas, aí eu fico assim, e aí, meu grupo? Alguém vê no Google essa pergunta? Porque eu não vou saber responder. Porque às vezes é umas perguntas tipo, como é que fala? Tirei meu celular aqui e o bandido correu atrás de mim em inglês. E eu fico, meu Deus. Calma, eu vou pesquisar e já te trago. Mas aí, de experiência que eu tenho no momento ainda é essa, os estágios também obrigatórios. A maioria eu tô pegando também na EJA aqui no Gama, porque como eu trabalho, é o tempo que eu tenho para poder fazer o estágio obrigatório. E os dois que eu consegui agora, finalmente, foi no Fundamental 2, que é uma experiência maravilhosa, gente. Eles são muito fofinhos, tem muitas pessoas idosas fazendo, e eles estão naquele processo ainda de ler, escrever, e aí, às vezes, quando eu chegava para dar alguma coisa junto com a professora, eu tentava ser, assim, por mais que a gente saiba que vai usar a translinguagem, que a gente tem que usar sim um pouco do português ali para entender, eles gostam. Eles se sentem, quando eles compreendem alguma coisa em inglês, eles se sentem maravilhados. Eu acho muito fofinho. Aí eles ficam, eu vou mandar pro meu neto. Eu acho uma fofura. Então, assim, da pesquisa, de tudo que a gente vivenciou, eu consigo levar muita coisa e creio que quando eu me formar também, porque é uma área que eu tenho muito interesse em continuar trabalhando, ou
pelo menos pesquisando um pouco a fundo, que nem a Milena, acho que foi a Milena que falou, que pensa talvez no mestrado, eu também penso, sim, depois das experiências que a Ana contou, que ela teve no doutorado, eu achei muito legal, uma ótima experiência. E é isso, gente. E também não podemos esquecer que essa pesquisa tomou dimensões internacionais, né? Que vocês apresentaram lá no seminário do Kitchen, né? Do Kitchen Seminar em inglês. Ele apresentou, Gabi e Milena estavam lá participando da discussão. A Elo Então, arrasou. foi muito. Doutora arrasou no inglês, a gente lá só assim, dando apoio moral. Foi muito bom, gente. Obrigada, meninas. Acho que é isso. Obrigada pela disponibilidade de vocês, a gente fazer esse bate-papo aqui. Acho que vai ser muito ilustrativo para quem está fazendo a disciplina agora de Psicologia Cultural da Educação, entender como que esse conhecimento teórico subsidiou um processo de investigação, né, de pesquisa, porque a pesquisa é isso, né? Você aprende a fazer pesquisa fazendo. E, diferente das disciplinas, né? A pesquisa ela vai tomando formas à medida que a gente vai fazendo. E aí o conhecimento teórico vai alimentando aquilo que a gente vai fazendo na prática. Vou interromper aqui a gravação.